Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho aqui novamente para a gente conversar mais um pouquinho sobre a saúde emocional do homem. Hoje eu quero falar com você que tem entre 35 a 50 anos, né? É uma fase em que a gente normalmente, homens, estamos passando pela crise, né, da meia-idade. O que essa crise consiste, né? Consiste em muitas vezes a gente fazer uma reavaliação da nossa vida, se começar a se questionar se aquelas decisões da nossa vida, se ter casado foi ideal, se ter tido filho realmente foi benéfico ou não, por que que não teve mais filhos, né? E justamente nessa fase de idade, a gente os nossos filhos começam a ser adolescente ou adultos jovens. E esses filhos têm as suas amigas, né? As moças que frequentam normalmente ou a nossa casa, ou eles frequentam a casa dessas moças, e a gente começa a ter algum tipo de contato. E nessa fase de idade, então o homem começa a ter alguns questionamentos, por exemplo, se realmente ele não deveria ter experimentado isso aí com outras mulheres, não deveria ter tido outras parceiras e tudo mais. E começa talvez passar nos seus pensamentos o pensamento dele sair com alguma daquelas jovens, né? Amiga da sua filha ou do seu filho. E alguns homens, eles não têm com quem conversar isso, né? Então aqueles pensamentos eles vão aumentando cada vez mais. E junto com os pensamentos, o desejo. Se ele tem uma parceira, que eles têm uma atividade sexual com regularidade, se ele vive um casamento saudável, né? Então assim, é apenas um pensamento, ele consegue lidar muito bem com essa situação. Mas às vezes ele tem uma parceira que já não tem mais uma boa química sexual entre os dois. Então, automaticamente, ele já tem uma necessidade, talvez assim, biológica, né, mais um instinto sexual mais aflorado. E ele então começa, além dos pensamentos, a sua necessidade sexual, ele começa muitas vezes a começar a ter interesse por essas moças, e em alguns casos essas moças começam a corresponder, né? Mas o que eu quero trazer aqui para você, homem, né, que tem essa faixa etária, entenda que se você sucumbir a esses pensamentos, a esses desejos, você pode trazer um problema enorme para o seu seio familiar. Porque veja bem, se você sair com uma amiga da sua filha, uma amiga do seu filho, primeiro que eles não vão aceitar de bom grado, tá? Segundo, você vai estar traindo a mãe dos seus filhos. E isso eles não vão aceitar. Nenhum filho aceita que o pai traia a mãe ou vice-versa, né? Mas aqui eu estou falando sobre um assunto sobre homens, né? Então, assim, você vai ter um problema enorme, porque se a gente pensar, os jovens aí entre 20 anos, nessa casa dos 20 anos, eles já estão enfrentando vários problemas, dificuldades, né, para que eles estão tendo que lidar. Aí eles vão ter que lidar com mais uma, que é o pai traindo a mãe, ou que o pai está saindo com as suas amigas. Então isso é muito difícil para o filho lidar. Muitos pais acabam não relevando, não entendendo isso, e acabam simplesmente indo por esse desejo, por essa vontade sexual, se relacionando com essas garotas. Mas entenda que você está trazendo um problema enorme para a vida emocional do seu filho, principalmente se for homem, tá? Se for mulher também, mas essa mulher ela tem tendência a se aliar à mãe. Porque veja bem, o grande herói do filho é o pai e a grande heroína da filha é a mãe. Então ela vai se aliar à mãe e provavelmente vai te odiar, tá bom? E o filho, ele vai perder essa referência que ele tem, que é o pai, que ele queria, que ele gostaria nesse exato momento da vida dele contar como um porto seguro, como uma pessoa que ele possa contar os seus problemas, os seus dilemas, e aí ele já não vai ter, você vai perder a credibilidade com ele. Então todo o trabalho que você fez durante aí 20 anos, você vai estar jogando boa parte dele, né, pro lixo mesmo, porque você infelizmente se sucumbiu a um desejo, a um pensamento que você teve. Então nesses casos eu sempre gosto de frisar, é bom a gente procurar alguém para a gente conversar, trocar uma ideia, seja alguém que já passou por essa fase de idade ou por um profissional que você possa conversar sobre os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades, né, sobre a sua sexualidade, porque é muito importante para que você não venha simplesmente a agir pelos seus pensamentos, pelo seu desejo e trazer um problema enorme para sua família. Se a gente for olhar,
as separações acontecem justamente nessa fase de idade, entre os 35 e 50 anos, é onde as pessoas mais se separam. Por quê? Porque justamente é onde tem as crises, e nessas crises, ao invés de a gente procurar uma ajuda profissional, a gente simplesmente se vai pelos nossos pensamentos, por aquilo que a gente acha que é certo, né? Ah, eu já sou dono da minha vida, agora eu posso tomar, eu já criei meus filhos, acabou minha responsabilidade que eu tinha, agora eu posso me divertir, agora eu posso fazer coisas que eu gostaria de fazer. Cuidado, porque nem sempre isso vai te trazer bons resultados, e depois que você teve... Porque assim, enquanto a gente só tem os pensamentos, é uma coisa. Depois que a gente realizou os pensamentos através dos nossos comportamentos, aí mudou a realidade totalmente ao contrário. Então, se você não tem a liberdade de conversar com a sua mulher sobre esse assunto, que eu acho que poucas mulheres vão entender de uma forma tranquila essa conversa, tá? Sabe que você pode estar nos procurando, né? Tá aí os meus contatos, né? Para que a gente possa estar conversando, ter um atendimento online sobre esse ou outros temas que te incomoda e possa evitar um problema maior na sua família. Tá gostando do tema? Deixa comentários aí, né? Tem algum assunto que você gostaria que eu abordasse, né? Para que a gente possa então estar falando melhor um pouco desse universo masculino, os nossos dilemas, os problemas que a gente enfrenta, e assim a gente possa estar ajudando vários outros homens.